Palavra para o Bruno, diante dessa prece tão bonita, nesse momento em que nos encontramos. O pedido para que todos conservem os microfones fechados. Se tiver alguma pergunta a ser feita, se for possível, enviar pelo chat. É fácil, é só você escrever ali que a gente vai compilando as perguntas e ao final ou durante mesmo a exposição a gente vai pedindo para que o Bruno responda, tá bom? Então, uma boa palestra, Bruno. Bom, que todos aproveitem bem e que sejamos muito felizes a partir de agora. Por favor, Bruno, é seu. O jogo é seu. Olá a todos. Espero que estejam me ouvindo. Começo agradecendo a espiritualidade da SPI, agradecendo a oportunidade de, diante desses momentos tão difíceis, a gente conseguir ainda manter as exposições, o trabalho e, principalmente, a gente viver a experimentação, que é um dos nortes da nova SPI, esse novo trabalho doutrinário que nós elaboramos com muito carinho para que a gente pudesse remodelar nosso cantinho aqui na Pompeia. Bom, hoje eu gostaria também, antes de começar, para agradecer ao Ricardo, que colaborou, que semana que vem talvez eu tenha um compromisso particular que me complicaria, e nosso querido Ricardo concordou em fazer a inversão das palestras de hoje, de semana que vem para hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre a exposição espírita. E a exposição espírita, ela, ao meu ver, ela tem dois braços distintos. Então, a reunião pública e ela também tem um braço voltado para os cursos internos. A nossa ideia é estimular para que vocês, para que todos os frequentadores e trabalhadores da casa se disponham a treinar, a estudar, a realmente se envolver com a questão da exposição espírita. E principalmente para aqueles que não fazem parte da questão da exposição, mas que estão no passe, estão no atendimento fraterno, entendam a função específica da reunião pública, na reunião pública, principalmente, da exposição espírita. Então, Marcelo, por favor. A cada slide que vocês vão verificar, ela tem alguma coisa escrita em cima, alguma coisa que eu senti no momento em que eu escrevia ou que eu elaborava essa exposição. Então, diferente das outras, em que geralmente a gente faz, e vocês vão entender, né, como faz a exposição espírita, começo, meio e fim, né? Nessa eu vou, a cada slide, expor um pouquinho aquilo que a gente pensou na hora que estava elaborando. Até porque o que eu encontrei em outros lugares é diferente do que acredito que nós, agora, no novo modelo da SPI, nós pensamos. Vamos lá. A primeira coisa é seja você mesmo. Entendam que o objetivo dessa exposição não é fazer com que todos tenham o mesmo estilo de exposição. Isso é o pior erro da oratória, isso é o pior erro da elaboração de qualquer trabalho de exposição de aula. Cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de se expor, e o principal é que quem está ouvindo tem interesse em você, tem interesse em saber o que você tem para passar e da forma que você costuma passar. Então, não adianta fazer imitações, não adianta adquirir um estilo que não seja adequado ao que você é. Então, a primeira coisa é quase que fazer um conhece a ti mesmo dentro da exposição espírita. Ou seja, é descobrir como você é, quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, e trabalhar na elaboração desse trabalho de exposição, né, pautado naquelas áreas em que você domina. Principalmente até nas áreas de estudo dentro do espiritismo, e vocês vão entender um pouquinho quando eu for falar lá sobre os temas. A primeira coisa que todos aqui devem entender é o que é a exposição espírita dentro do trabalho da reunião pública. Então, o ambiente no centro espírita. Vejam,
Nós costumamos ouvir de muitos frequentadores da casa e de muitos trabalhadores da casa que as pessoas vão no centro para ouvir a palestra. Ah, vai lá ouvir uma palestra, passa hoje lá no centro para ouvir uma palestra, e o passe também tem esse efeito, né? Passa lá, vou ao centro hoje só para tomar um passe, ou seja, a pessoa não se interessa pelo aquilo que vai ser dito. Mas a reunião pública ela é completa. As pessoas devem entender, e nós trabalhadores temos que entender, como o funcionamento exato de uma reunião pública, que vai desde a porta, desde o atendimento, aliás, antes disso, até desde a preparação dos trabalhadores que vão fazer o trabalho e da espiritualidade também, né? Mas cada parte que vai acontecer. E eu acho que o Ricardo ele vai abordar isso quando ele for falar na questão dos papéis dentro da casa espírita, então ele vai poder ter essa chance de explicar o que cada um faz. Mas sobre especificamente a exposição pública, é importante que a gente entenda que ela tem uma grande porcentagem de entretenimento. As pessoas falam, poxa, mas essa não é assim que eu enxergo a reunião pública. Por isso que eu falei uma parte. Vejam, a exposição pública ela tem por grande objetivo fazer com que as pessoas tenham uma comunhão de pensamentos. Então, o que se pretende, o que a espiritualidade efetivamente quer, é que as pessoas deixem de pensar tudo o que estavam pensando antes de chegar naquele ambiente público, e a partir dali todos eles convirjam os seus pensamentos para um único tema, para uma única proposta. E de alguma forma todos se emocionam ao mesmo tempo, e que todos fiquem tristes ao mesmo tempo, e que todos fiquem felizes ao mesmo tempo. Então, essa canalização de pensamentos favorece a própria atuação da espiritualidade. Quem pensa que a espiritualidade só vai tratar as pessoas no momento do passe se engana. Elas já estão sendo tratadas e acolhidas também no universo espiritual desde a chegada delas na casa. Talvez desde a proposta em que elas tiveram de ir até o centro espírita. Elas já estão sendo conduzidas até lá. Então, esse acompanhamento, a reunião pública, a exposição pública, ela tem por meio do que vai ser dito, fazer com que as pessoas esqueçam se elas estão bem, estão felizes, estão tristes, estão alegres, né? E elas, de repente, pensem de uma mesma forma. Essa união, né, essa estabilização de sintonia favorece para se criar um ambiente favorável. Isso tudo está exatamente na introdução, né, lá no número 16 da introdução do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade, o Kardec expõe para nós que, na verdade, o médium, todos nós médios, temos a capacidade de influenciar o meio ambiente. Ou seja, nós doamos a nossa energia para o ambiente e construímos um ambiente favorável à recepção das energias de todos. Então, eu dou um pouquinho e recebo do todo. Eu dou um pouquinho e recebo do todo. É dessa forma que a gente costuma trabalhar dentro das reuniões públicas. Então, é importante entender esse papel. Bom, a primeira coisa que nós, expositores, precisamos entender é que nós estamos indo para fazer um trabalho e nós precisamos vivenciar o trabalho. Então, não só fazer uma palestra. É muito além da palestra. Assim, ter essa missão de falar para as pessoas, ela começa muito antes. Eu sei que eu vou falar adiante sobre a preparação da palestra, mas eu quero já estar dentro da reunião pública para que vocês possam entender, pelo menos, o que eu sinto. Os minutos que antecedem. Os minutos que antecedem a palestra, eles, para mim, são fundamentais. Eu vejo como está o clima da casa, eu vejo quem está sorrindo, eu vejo quem está triste, eu sinto se a luz já está acesa, está apagada, se tem muito burburinho no salão, se não tem. Assim, eu permito estar naquele lugar. Assim, é importante viver esses momentos anteriores. Porque são nesses momentos anteriores em que realmente as coisas vão mudar na nossa cabeça, ou que elas vão encaixar, aquela pedra solta que estava na exposição que você não sabia porque que você estava pensando tanto naquilo, de repente você consegue o encaixe dela. Então, esses minutos são importantes. Então, a primeira coisa, tente chegar sempre um pouco antes para viver o momento anterior à palestra. A conexão com a direção da reunião. A SPI vai lançar, a partir de agora, uma nova função. Nós tínhamos, e era espetacular e fortalecedor para todo expositor estar ao lado da Clorinda. Então, a dona Clorinda, quando ela falava, fortalecia muito cada expositor da casa.
porque ela tem uma energia, o timbre da voz, a maneira como ela se comporta. Só de estar ao lado daquela mulher faz com que a gente se sinta muito forte para falar. Só que essa tarefa, ela vai ser não só agora da Clorinda, que é o nosso norte, a nossa luz ali na direção, mas outros vão começar a fazer a direção da casa. E é muito importante que o expositor espírita esteja em conexão com a direção da casa. É muito importante que eles prestem atenção naquilo que está sendo dito, porque às vezes o que está faltando, ou esse encaixe final, está justamente nas palavras da direção. Então, e essa sintonia, essa parceria de trabalho divide um pouco as responsabilidades, divide um pouco a carga e faz com que a gente se sinta mais integrado. Afinal de contas, é naquele momento em que todos nós vamos ser apresentados. O tema vai ser apresentado e o salão todo, todas as pessoas vão agora convergir os seus pensamentos em cima daquilo que foi proposto. Bom, a entrega. A entrega é aquele momento... eu não sei, eu acho que cada um de nós que fala tem um jeito de se comportar, mas aqueles 10, 15, 20 segundos antes da palavra ser passada para nós, eles, para mim, são muito importantes. Ali é um momento em que a gente sente como vai ser. É engraçado isso, porque a gente ainda não disse nada, mas a gente já sente que ali vai acontecer de uma forma positiva nesse momento. E eu acho que isso tudo tem a ver com a entrega. É aquele momento que você se preparou, você elaborou o trabalho, você está diante das pessoas e você vai falar o que cada um quer falar, né? Eu costumo dizer assim internamente para mim, né? Senhor, faça um instrumento da sua vontade. E é o momento em que eu falo. Começo a falar e busco rapidamente, o mais rápido que eu puder, não mais a conexão com a espiritualidade, mas aí aquela conexão com as pessoas. É como se a gente virasse a chave da espiritualidade para o público. Não que a gente não estivesse conectado com o público, mas esse momento é importante. Olhe para as pessoas. Isso, para mim, é muito importante. Olhe o tempo todo. Se você não souber o que falar, olhe para as pessoas. Elas vão te dizer o que você tem que falar, porque elas representam o teu caminho ao longo da tua exposição. Olhe para as pessoas. Isso não é uma aula, não é faculdade, é reunião pública de espiritismo. É muito, muito, muito amor. Então, assim, passar amor tem que olhar, tem que saber o que cada um está sentindo. Talvez vocês naquela noite vão falar para uma pessoa. Isso é muito significativo. O que importa é que a gente consiga facilitar o trabalho da espiritualidade. E estaremos lá para isso. Vejam só, vou falar um pouquinho agora quando eu estava falando sobre preparação da exposição, não conseguia parar de pensar em olhe para as pessoas. Vamos agora pensar em preparação da exposição. Então, tem 4 temas: recebimento do tema, a delimitação do assunto, os objetivos que a gente pretende alcançar e uma estratégia para que a gente chegue lá. Pode passar, Marcelo. A primeira coisa é o tema. Tema é uma coisa geral. Como é que a casa, como é que a SPI costuma trabalhar com os temas? Eles vão oferecer, o grupo de doutrina vai oferecer uma página para que a gente leia, e dali a gente vai tirar o tema, né? Às vezes o tema já é o próprio título do texto que nós estamos lendo, né? Então os temas são genéricos, e eles servem para intuir os expositores sobre a intenção da doutrina de alcançar os objetivos de esclarecimento, que é uma parte, inclusive, do atendimento fraterno. Então, o que a gente quer? Que não sejam utilizados temas como objetivo geral da palestra. Vou tentar explicar. Eu vejo que existe uma dificuldade muito grande para todos que vão fazer a exposição quando a gente se atém, num curto prazo de tempo, por exemplo, em 40 minutos, ter que falar sobre o perdão. Né? Parece que naquele dia a pessoa que vai falar sobre o perdão, ela tende a ficar dizendo que nós precisamos perdoar, e eu me recordo de quantas exposições na minha vida eu falei sobre o perdão e que eu disse na frente das pessoas que elas precisam perdoar. E aí vocês poderiam falar assim: poxa, Bruno, mas não é isso que a gente tem que dizer, que elas precisam perdoar? Só que as pessoas que estão ali em sofrimento, elas precisam saber como. E não adianta a gente trabalhar genericamente.
É muito mais efetivo se nós, diante de uma nova tendência, que a gente consiga resumir isso e naquela única noite a gente coloque uma meta pequena para aquelas pessoas. Que elas consigam, por exemplo, iniciar um auto-perdão. Pronto. Ou que elas consigam perdoar alguém próximo que tenha feito algo. Porque o perdão, de uma forma genérica, parece que você falou muito bonito, mas que ela não consegue trazer para a vida dela em questões práticas. Então, é esse o cuidado de quando a gente receber um tema, a gente não ficar preso ao tema, a gente rapidamente esmiuçar e chegar em um assunto, para depois a gente chegar no objetivo, e aí a gente montar a exposição. Pode seguir, Marcelo. O assunto. Então, a delimitação do assunto é o meio eficaz de expor as ideias de forma objetiva. Então, eu tenho um tema, eu quero falar sobre o perdão. Então, eu posso falar sobre a reconciliação com desafetos, eu posso falar sobre o auto-perdão, eu posso fortalecer aquela pessoa para que primeiro ela se conheça, para que depois ela perdoe. Eu posso dizer que a indulgência é um caminho, se eu quiser utilizar a própria caridade, né, dentro do livro dos Espíritos. Então, é uma forma da gente conseguir falar sobre o perdão. Aquele texto que nós recebemos como tema, ele é um texto de apoio, né? Então, se prender unicamente também àquele texto, né, não me parece ser uma coisa em que nós queremos na sociedade de estudos espíritas. A gente quer muito mais, a gente esperaria que a gente conseguisse ir além da leitura daquela página. Então, aquela página ela serve de tema, e a partir daquele tema eu tenho que parar diante daquele texto e falar o que isso significou para mim. E buscar essa intuição na espiritualidade. O que a espiritualidade pretende que eu, diante desse tema, consiga passar de mensagem para alguém? Naquele dia futuro, daqui a alguns dias, ou quem sabe até algumas semanas, as pessoas que estarão lá vão querer o que é espiritualidade de mim? E busque, e leia o texto uma vez, duas vezes, três vezes, pegue o tema é orgulho, coloque o tema na cabeça sobre o que eu vou falar sobre orgulho, pense nisso o máximo de vezes que puder, e talvez o assunto vai ficar delimitado na cabeça de todos. Então, essa questão de na dúvida responda, o tempo ajudará, é uma circunstância que os expositores vivem demais, né? Das pessoas quererem rapidamente uma resposta ali. Olha, a palestra foi ótima. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? E parece que o expositor tem a resposta para tudo. E sempre diante dessa pergunta, o tempo ajuda. É uma forma de eu tentar ajudar. Passamos do tema, fomos para o assunto, e agora nós temos que ser verdadeiros, né? Buscar a nossa honestidade emocional conosco e saber o que eu estou sendo levado a falar naquele dia. O que eu vou falar para essas pessoas que é significativo. Tudo que eu tenho que falar em 45 minutos, se eu tivesse que resumir em 3, o que eu falaria rapidamente para essas pessoas? Esse é o teste para saber se o seu objetivo está pronto para o dia da exposição. A tarefa da exposição espírita está em sensibilizar. Agora nós vamos ter até uma sala de sensibilização. Então vejam, a gente no trabalho de terça-feira. Então, a tarefa da exposição espírita, vocês notam lá durante a reunião pública e até nos nossos cursos, ela está em sensibilizar. Vejam como é que o Marcelo, nas abordagens de quarta-feira, tenta a sensibilização. Veja como o Ricardo, com o tema da amorosidade, tentou buscar a sensibilização. Veja se a Ana, na hora que recebe a pessoa aos prantos, precisando de um conselho, na terça-feira, para fazer lá na sala de conselhos, se ela não busca uma página anterior para que ela alcance a sensibilização e aí ela consiga atingir as pessoas. O trabalho mediúnico, ela necessita dessa sensibilização. E a exposição espírita é um meio eficaz de se conseguir essa sensibilização. Então, ela não pode ser dura, fria, ela tem que ter emoção. E o primeiro a se expor é o expositor. Por isso que não é palestrante. A exposição começa no próprio expositor.
Na medida em que ele vai ali na frente e fala, olha, eu sou espírita e eu vim aqui me expor. Eu vim me expor para falar o que eu penso sobre esse tema. E eu espero que a espiritualidade esteja pronta a me amparar e me intuir para dizer isso para vocês, porque isso me sensibiliza. É esse o objetivo de qualquer exposição, sobre qualquer tema que quiserem, né? Então, é sensibilizar o espectador e favorecer o trabalho mediúnico. Desta forma, seja em reuniões públicas ou em cursos internos, a tarefa é acessar a pessoa, né? E ajudá-la a encontrar formas de desenvolvimento psíquico e espiritual. O objetivo é a sensação que o expositor quer que o espectador experimente. Então, convide as pessoas. Uma técnica de exposição muito útil dentro da reunião pública é o convite. Então, o convite, ele não serve para aula, ele não serve para exposição, talvez na faculdade, mas o convite é uma ferramenta muito, muito, muito útil dentro da da reunião pública. Convide o tempo todo, convide a pessoa. Por que você não experimenta fazer isso? Venha fazer isso. Então, o tempo todo, essa experimentação e convite é uma área que faz com que a pessoa saia daquele lugar. Ela só precisa, às vezes, disso. Então, um exemplo por exemplo, de objetivos que nós podemos ter dentro de uma palestra. Fortalecer as pessoas. Então, assim, eu quero sair dessa palestra dando força para quem estiver lá. Então, quem estiver lá, eu vou dar ânimo. Então, eu vou fazer, naturalmente, se eu escolho fortalecer as pessoas, uma palestra de ânimo. Vá, siga, ande em frente, sempre utilizando meios de fazer com que a pessoa atinja aquele objetivo dentro de um tema. Né? Então, ainda que eu use um tema contrário àquilo. Então, se conseguir falar sobre emoções guardadas, isso é dificílimo, dificílimo. Então, quando a gente está no meio de uma reunião pública e a gente consegue, no meio de uma exposição, fazer com que a gente encaixe, né, a colocação de sentimentos para fora, é a chave de fazer com que aquela pessoa alcance um determinado objetivo, para que ela fale com uma amiga, para que ela fale com a mãe, para que ela fale com o pai, para que ela busque o atendimento fraterno. Então, as pessoas às vezes estão ali só ouvindo, e chega um momento que para a cura dela, ela precisa falar. Então, esse convite à fala é sempre útil durante as exposições. Então, quando a gente consegue pegar esse objetivo e camufla ele com o tema e com o assunto, aí a gente, de repente, consegue chegar a um bom resultado daquele resultado da reunião, da exposição espírita. Estimular o estudo espírita. Então, por exemplo, nós estamos em um curso em que a gente percebe que as pessoas naquele curso querem tudo de mão beijada, querem tudo mastigadinho, querem que chegue o expositor tal. Adoro a palestra, sei lá, do Ricardo, porque ele traz tudo ali no PowerPoint, ele manda no e-mail, tem o Vande que manda tudo para mim, eu leio depois, se eu tiver um tempo. Né? E às vezes as pessoas precisam ser estimuladas a estudar, a conhecer, a praticar. Então, isso tudo pode ser encontrado dentro de uma determinada exposição espírita. Né? Pode ser esse o grande objetivo. Aí fala, poxa, mas o tema do De Luca era um tema que está falando sobre... ele está contando um caso que aconteceu no aeroporto, de uma senhora que estava com uma mala. E aí você vai pegar aquele caso da senhora com a mala e você quer chegar naquele objetivo. E aí você já tem como elaborar. Eu tenho um tema maior, eu tenho um assunto e eu quero chegar aqui, nesse objetivo. Por favor, Marcelo. Respire e respire. Assim, o grande segredo dos expositores é a respiração. Por quê? A gente esquece o que a gente estava falando, a gente está falando e, de repente, vem uma outra coisa na cabeça e você não consegue encaixar, mas você sabe que aquilo é muito importante, precisa ser dito, e você fica desesperado que aquilo tem que encaixar em algum lugar, e, às vezes, você precisa respirar e respirar, mesmo falando. É a hora em que o expositor ele começa a se concentrar em meios de fazer com que as pessoas entendam aquilo que é o objetivo principal. E aí ela lembra. E aí, quando ela lembra, ela já vai usar, por exemplo, gente, vamos voltar aqui para a estratégia de abordagem.
Quais são as estratégias de abordagem? Então, notem que eu falei sobre tema, assunto e objetivo. Tema maior, assunto e objetivo. Então, as estratégias de abordagem elas vão passar pelo conhecimento e pelo domínio dessas três coisas. Veja, eu posso montar uma estratégia da seguinte forma: eu tenho agora o tema, eu vou resumir agora, eu vou entender qual é o objetivo, o assunto, para eu atingir determinado objetivo. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Mas eu posso, por exemplo, diante de um tempo muito curto de exposição, abordar logo o assunto e chegar no objetivo. E eu não trato daquele tema genericamente. Eu falo assertivamente. É isso, isso e isso. Porque nós queremos que seja feito isso. Ponto. Está dado o recado. Né? Ou eu posso mudar um pouquinho. Eu posso trabalhar só com o objetivo e o tema. Aí é mais difícil. Por quê? Porque eu chego falando para as pessoas qual é o objetivo. Olha, o objetivo da exposição é esse. E nós temos esse tema. Agora, os inúmeros assuntos que podem surgir para chegar naquele objetivo são eles, as pessoas que vão elaborar. Então, quando a gente usa essa técnica, quando nós estamos reunidos, todos nós, imagine um grande grupo, né? Eu preciso lidar com alguma situação, eu coloco o objetivo já para todas as pessoas, e a partir desse objetivo, eu digo qual é o tema. E aí eu deixo livremente cada um pensar nos assuntos. E vocês não imaginam o que seria se eu chegasse aqui agora e desse um pequeno texto para vocês e falasse quais foram os assuntos que surgiram diante desse tema. E cada um pudesse colocar isso, me responder. Vocês viriam ver que iriam surgir assuntos distintos. Porque a espiritualidade e vocês estariam, primeiro, respeitando a área de atuação de cada um, respeitando a área de domínio, sendo intuídos da devida forma pela própria espiritualidade, e os resultados seriam diversos. E nós vamos ter essa oportunidade de fazer isso em outro curso, um pouquinho mais adiante, especificamente com aquelas pessoas que vão trabalhar com a exposição. Mas esse é um grande objetivo. Então, trabalhar com objetivo e tema é super difícil, mas é muito, 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 muito gostoso. E é interessante essa questão de objetivo e tema. Eu costumo usar isso muito nas palestras da reunião pública de sábado. Né? Então, a Sônia, que agora está lá à frente do sábado, né? Ela, junto com o Ricardo e tal, sempre quando eu sou convidado para ir para o sábado, eu falo, cara, agora que eu vou mandar um objetivo e tema neles. Porque eu venho com aquilo porque é aberto a perguntas. E isso deixa um desconforto no expositor que a qualquer momento você pode ser bombardeado por alguma coisa que você não esperava. E, de repente, o assunto que vai dominar aquela reunião não era nada do que foi preparado. Até porque não dá para preparar um assunto quando você não tem ele. Né? Você só foi com objetivo e tema. Bom, e por fim, eu tenho um jeito que é de fazer o assunto e tema. Então, assim, eu só tenho assunto, eu tenho tema, mas eu não tenho objetivo qualquer. Aí fala, poxa, mas isso aí não é muito vago? Claro que é. É por isso que a gente usa isso quando a gente quer passar trabalho para as pessoas. Assim, eu quero que todo mundo elabore um trabalho, mas eu não sei qual é o objetivo, o resultado final disso. Isso funciona muito com brainstorm. Veja que eu lembro quando a gente foi montar o boneco Palito, que hoje é uma das exposições que a casa possui, em que a gente fala sobre o lado do ser humano, o lado físico, emocional e o lado espiritual. Quando a gente foi montar aquilo, o Marcelo e o Ricardo capitanearam essa situação, na minha visão, muito com assunto e tema. Então, assim, eles tinham diversos assuntos que foram pautas das pessoas que passaram no grupo de quinta-feira para uma reunião mediúnica. Então, existia uma coincidência de assuntos dominantes que passavam por todos aqueles pacientes de quinta-feira, e existia um tema geral, que era a gente levar um consolo a todos eles. Agora, a forma e os objetivos que a gente ia cumprir e pautar essa exposição, cada pessoa veio, a gente fez uma fusão de assuntos para chegar em um determinado ou mais de um objetivo. E foi lindo, lindo, lindo. É muito difícil, mas foi bem legal. Pode ir, Marcelo. Use as ferramentas que possui. Então, não adianta, né, a gente
tentar se valer de circunstâncias que não nos pertencem. A gente precisa realmente fazer esse conhece a ti mesmo do expositor. Saber quais são as minhas forças. Então, o jeito de falar, as mãos, o olhar, né? O timbre da voz, a colocação, a postura, né? O sexo, se eu sou homem, se eu sou mulher, isso é muito importante, porque você pode se colocar em determinados papéis no momento da exposição, você pode sair deles, você pode inverter. Então, assim, é possível fazer diversos tipos, mas você precisa entender efetivamente quais são as suas ferramentas, né? E aqui vale dizer, né, sobre essa intuição, vou falar um pouquinho sobre intuição e mediunidade, mas eu gostaria de pautar aqui um pouco, a começar por mim, né? Eu tenho o caminhar entre as pessoas como algo que eu gosto. Então, se eu gosto de estar entre eles, gosto de passar, gosto de falar, gosto de ir ali nas pessoas do passe e dar aquela olhada, muito me fortalece quando eu estou falando, olhar para os meus amigos, para as minhas amigas. Eu lembro, às vezes, das pessoas, em cada palestra, eu lembro onde as pessoas estavam sentadas, porque foi nelas que eu me apoiei para me lembrar ou para eu ficar mais seguro em determinado momento. Então, assim, parece que somos nós, expositores, que estamos passando, mas, na verdade, a gente está recebendo muito, o tempo todo, de quem está ali olhando. Então, esse jeito meu de falar, né, ele é único. É único. Por exemplo, quando eu vou ver a Ana falar, puxa, como eu gosto do timbre da voz da Ana, né? Como ela se coloca, como ela pega, a forma que ela para ali um pouco mais, às vezes, para a esquerda. Não sei por que a Ana não fica à direita, assim, do salão, mas ela gosta de ficar ali naquele cantinho e ela se coloca, a maneira como ela faz, a voz dela como alcança, como ela quer dar um determinado destaque, né? Então, assim, quando ela para... do apoio que ela tem, e ela olha para as pessoas, e às vezes parece até que ela perde o olhar, e aí ela coloca aquilo, você vê que vem do coração. Então, essas coisas são muito significativas, né? Isso é o estilo dela. E não adianta eu querer parar ali e fazer um tom de voz tranquilo, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu lembro do Mauro, quando o Mauro foi fazer recentemente uma palestra, que eu disse que agora ele vai demorar muitos anos para ele superar aquele dia, que ele fez uma palestra super divertida, e ele estava com um papel na mão, e ele começou a querer falar do De Luca, e de repente ele foi escondendo aquele papel e foi se colocando, e de repente ele se jogou. Ele se joga ali no salão e, cara, quem estava lá, assim, não queria parar de ouvir. Se ele falasse por 2 horas, todo mundo ia ficar ouvindo ele por 2 horas, porque ele foi muito, 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 muito bem. Quando ele se colocou, e ele foi engraçado, e ele foi emotivo, e ele fazia a gente rir, todo mundo ria, ele levava a gente para emoção e todos iam para emoção. Então eu vejo a espiritualidade naquele dia nadando de braçada, assim, pegando a gente na rede e fazendo com que todo mundo sentisse as mesmas emoções. Então, assim, ele foi muito, 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 muito feliz, né? Assim, e tem outros exemplos, para falar de alguém de fora, né? Como é que o Paulo, né? O Paulo vem falar para nós, queridíssimo, e ele começa com uma história divertida, e aí ele coloca, ele gosta de usar essas histórias, esses contos, para fazer com que as pessoas prestem atenção e se desliguem. Aí daqui a pouco ele coloca a temática e por fim ele vem com ele dá uma reversão nas pessoas na alegria para a emoção, e ele inverte isso em todo mundo, e a gente termina extremamente emocionado, fazendo com que todo mundo siga tranquilamente para o passe. Então, são essas riquezas que a gente, essas ferramentas que cada um possui, que precisam ser valorizadas. Então, volta lá naquele primeiro slide, seja você mesmo, seja você, use as ferramentas que possui, né? Isso que eu estou tentando fazer aqui é técnica. É uma mesma técnica que eu estou usando aqui, depois eu vou descortinar essa mesma exposição para vocês, né? Intuição e mediunidade. Não fazemos nada sozinho. A exposição, ela é espírita. Exposição espírita, não é exposição pública. Ela é espírito. Espírito porque tem espírito, né? Se tem espírito, então temos que ouvi-los, né? Permita-se a intuição.
Use seus meios de conexão com a espiritualidade. Tem gente que faz palestra no banho, tem gente que faz palestra quando está no carro, tem gente que faz palestra quando está correndo, tem gente que faz palestra quando está em vias de dormir, tem gente que precisa ir para um determinado lugar, abrir um livro, fazer uma prece, se concentrar, escrever. Então, assim, encontre o seu momento, encontre a sua conexão, porque isso vai ser fundamental para você descobrir suas ferramentas. E respeite essa espiritualidade, mediunidade. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Não existem exposições iguais. Não adianta querer repetir a mesma exposição que você fez na segunda, se você fizer um sábado falando as mesmas coisas, talvez com as mesmas pessoas, ela vai ser diferente. Não tem como. Isso não tem como. Qualquer professor daqui que esteja nos vendo e que tinha duas turmas iguais, né? Então, isso acontece muito no primeiro ano de faculdade, quando as turmas são divididas, e você vai falar para turma A e turma B. E aí, quando você entra e vai dar a mesma aula, uma de 7 às 8h40 e outra de 9 até 10 e pouco. Você entra e vai falar as mesmas coisas, igualzinho, o mesmo slide. A aula é completamente diferente. Não tente fazer a mesma aula, que foi um sucesso, porque ela pode não ser o mesmo sucesso falando para outro grupo. Por isso que é importante aquelas coisas lá do início. Sinta o grupo, minutos antes que antecedem, olhar para as pessoas, perceber o local em que você está. Então, isso tudo é muito significativo. Vejam que, até agora, eu não falei em nada sobre o estudo. Eu estou só falando sobre a montagem da exposição e sobre como nós somos, como nós devemos, às vezes, nos comportar, mais ou menos. Eu vou falar sobre esse comportamento já já. Vaidade. Não poderia eu deixar de falar sobre a vaidade numa exposição sobre exposição. Esse é o nosso pecado. O pecado da vaidade, ele é... Eu odeio pecado, não sei nem por que eu falei pecado. Mas, assim, falar pecado, né? Mas, assim, a vaidade, ela é muito ruim. Ela é muito ruim porque ela nos leva a não nos preparar. Ela leva as pessoas a falar o que a gente pensa e não o que a gente intui. Faz com que a gente use, às vezes, o cérebro e não o coração. Faz com que, quando a gente usa o fígado, pior ainda. Mas, assim, a ideia é sempre fazer as exposições com o coração. E o pior, faz com que, por um segundo, a gente pense que a exposição espírita é a atividade principal daquela noite ou daquele dia. E não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Tá? Então, é muito importante a gente aprender a lidar, e não é fácil, é tempo. Lembra aquela, na dúvida, responda, o tempo? É isso. Então, assim, como vou resolver a minha vaidade? Permita que o tempo trabalhe. Assim, dicas. Agradeça aos elogios. Não perca a oportunidade de falar algo relacionado com o que te foi dito. Então, veja, a todo momento, quando termina a exposição, as pessoas procuram e vão dar um feedback, em geral positivo, porque geralmente todos que te procuram falam algo bom. Ninguém vai te procurar para dizer que foi ruim. Então, ao dizer que foi algo bom, se isso te envaidece, né, agradeça, porque é bom ouvir isso, e a gente precisa admitir, é bom ouvir algo bom em relação ao nosso trabalho. Porque a gente se preparou, intuiu, sentou, buscou cantinho, escreveu. Então é legítimo que a gente se sinta bem diante de um feedback positivo das pessoas que viram a exposição espírita. Porque esses amigos, a maior parte deles, vêm e sabem que nós tivemos cuidado com aquela tarefa. Nós realmente trabalhamos para fazer aquela tarefa. Né? Mas ali tem algo muito mais. Ali tem a chance de devolver a pergunta, de inquietar, de tirar aquela pessoa da zona de conforto. Talvez perguntar para ela, qual foi a parte que você gostou? Ah, eu gostei quando você falou isso. Por quê? O que isso significou?
Então, assim, a exposição não termina com a prece. A exposição vai muito, muito, muito além. Principalmente de pessoas que não falam, não se comunicam dentro da casa espírita, mas frequentam. E em dado momento te procuram. Não perca a chance, não perca. Talvez seja o momento do centro espírita, daquela pessoa, porque ela está dando o acesso naquela hora. Alguma coisa que foi dita foi para ela. Então, agarre a chance e faça ali o atendimento fraterno. Se não souber, abrace, caminhe e leve rapidamente ela para a recepção para o pessoal do atendimento fraterno poder concluir. É por aí. Mais um pouquinho. Dicas de um amigo. Vamos lá. Respeite o tempo concedido pela espiritualidade. Então, é fundamental que a gente respeite esse tempo. Não se preocupem em terminar antes, mas se preocupem em terminar depois. Eu já vi colegas que haviam encerrado ele foi, chegou, alcançou o objetivo, bateu, olhou para o relógio, viu que faltavam 10 minutos e divagou. Era a hora de ter terminado 10 minutos antes. Porque o objetivo já foi cumprido. E isso é fundamental. Existe essa liberdade na SPI. Não há uma hora para acabar. Eu já vivi, antigamente, momentos em que a própria direção da casa não gostava que você acabasse antes. Queria que você usasse todo o tempo. Porque era como se as pessoas que tivessem ido para casa tivessem que receber 30 minutos ou uma hora de exposição. Então tinha que ser certinho. Começou na hora, acabou na hora. Era um desespero para o expositor. Mas ali na SPI não precisa. Então, se atingir o objetivo, acaba. Porque as pessoas ficam com essa impressão final. Eles ficam com esse olhar final. A coisa final pode ser uma pergunta, pode ser uma inquietação, pode ser uma emoção, pode ser um vídeo, pode ser uma música, né? Pode ser, às vezes, você não conseguindo mais falar nada porque você se emocionou tanto que acabou. Então, acabou, acabou. Então, assim, é o fim. Deixa seguir, porque o objetivo já foi atingido, né? Em geral, nós sabemos esse tempo, né? Se nós vamos além dele, é porque nós queremos falar mais. Mas já acabou. Tá com fim. E se precisar de mais tempo para falar, é porque aí houve um pouquinho de falta de experiência. Então, o tempo também ajuda. No começo, a gente coloca um conteúdo muito grande e a gente fica depois se lamentando, não falei isso, não falei aquilo, não falei isso, não falei aquilo. Isso agora eu estou falando para os iniciantes. Mas, com o passar do tempo, a gente vai entender que aquela era a mensagem mesmo que deveria ter sido dita e que se eu não falei aquilo acontecendo duas circunstâncias, ou não era para ser dita, ou eu podia ter encaixado um pouquinho melhor dentro de um assunto mais delimitado. Em geral, é isso. Marcelo? Acabamos, né? Acabou, é o último slide. Acabamos. Então, Tem perguntas, tá? tá. Por fim, eu queria dizer o seguinte. Fazer a exposição espírita, entender a questão da exposição na casa espírita, e esse momento da SPI tem que ter uma conexão. Eu fui procurar, diante de tudo que eu vivi hoje no meu dia, desde ontem, em que eu precisei dessa substituição, dessa troca e de tudo que aconteceu, eu precisei acelerar o processo de término, porque eu já tinha elaborado algumas coisas, da exposição. E aí eu me arrisquei a querer ver na internet sobre exposição. E não é bom. Não é bom. O que tem hoje, dentro do espiritismo, é um espiritismo que eu vivi muito no passado, desde que eu tinha lá 14 anos dentro da mocidade. O que tem lá o expositor tem que ter postura. Eu não falei nada de postura hoje, né? O expositor, ele tem que ter cuidado com o asseio corporal e com as roupas que usa. O expositor, ele
precisa se ater exclusivamente ao que está no livro e nas obras que foi dada a ele. Então, houve um engessamento de todos os expositores por anos dentro do Espiritismo. E talvez isso tenha sido um movimento até bom, que serviu como uma padronização e uma força que colocou as nossas obras básicas muito em estudo em todos os centros espíritas. Então, assim, eu fui uma pessoa que vivi a experiência de ter sido aluno do estudo sistematizado da doutrina espírita por 2 vezes e depois ter sido professor por outras 2 vezes, de 2 outros grupos. E nós estudávamos sempre a mesma coisa. Então, veja, o Marcelo agora tem uma exposição sobre comunicações não violentas. E ele fala isso para nós, olha, eu vou fazer um curso sobre comunicações não violentas. E alguém poderia aqui ousar e falar para ele, Marcelo, onde está isso dentro das obras básicas? E eu, antes que o Marcelo pudesse falar alguma coisa, eu falo, poxa, eu vou apontar 70 lugares em que está comunicação violenta dentro das obras básicas. O Marcelo, o Ricardo quer falar sobre neurociência. Ele quer falar sobre inúmeras circunstâncias que estão envolvendo lá a questão do curso que ele tem estudado tanto, se dedicado tanto lá com o Dr. Sérgio Felipe. Né? E ele fala, onde é que está isso dentro das obras básicas? Eu aponto milhões de lugares por ter vivido essa questão das obras básicas. Só que hoje nós não precisamos, por exemplo, ter a obra básica e falar que isso, como às vezes eu cheguei a fazer muitas vezes aqui na SPI, de falar que isso está na questão 57 do Livro dos Espíritos, aí todo mundo, o Bruno decorou que está na 57. Não, não decorei por força sabe, para querer dizer que sei. Não, é porque eu li aquilo tantas vezes, em tantas ocasiões, que talvez seja hoje melhor para mim estudar comunicações não violentas. Assim, eu preciso ter ferramentas que sejam atuais para eu colocar o meu espiritismo em prática. E isso, para mim, é importante. Então, eu vou desconstruir agora tudo que eu fiz, rapidamente. O que eu elaborei? Porque eu tive tema, assunto e objetivo da exposição de hoje. E eu preciso seguir aquilo que eu falei. E o que eu elaborei? Qual é o objetivo hoje? O objetivo hoje é novos expositores. E esses novos expositores não são pessoas que nunca fizeram exposição. São os velhos. Isso inclui a mim, a Ana, Marcelo, Ricardo, né? Quem mais está aqui? O Vande, Maurão, né? Então, eu estou vendo algumas pessoas aqui na tela, né? Então, pessoas que estão, Vanderlei, né? A Denise, pessoas que estão fazendo exposição na casa, né? E que podem e devem se reinventar. Devem aproveitar essa onda que houve da Covid, né? E aprender novos meios de comunicação. E isso é muito importante. Então, fundamental para o término, para a gente abrir para as perguntas. Nós, expositores, precisamos nos reunir e precisamos trocar ideias constantes sobre técnicas, formas, erros e acertos, contar causos, talvez, uns para os outros, do que sentiram e do que viveram nas exposições, para que a ideia de um seja a ideia do outro e que a gente forme uma SPI muito, muito, muito forte. Tá? É isso aí. Parabéns. Perguntas? Menos Muito o bem. Ricardo. Temos aqui. E eu vou começar por ele, tá?